Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Se for para mim, tá bom. Se for para Jesus, mas tá para lá de ruim. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória! Quem está feliz com Jesus aí? Dá seu glória a Deus. Quem aqui hoje quer ouvir o Senhor? Amém. Fala comigo, Senhor. Fala comigo nesta noite. Aquebranta meu coração. Que eu não me deixe levar pela cegueira espiritual. Eu quero sair daqui preenchido da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, fiquem à vontade. Eu quero primeiramente agradecer ao convite da pastora Débora. Como ela mesma já mencionou aqui, a conheci através do trabalho dela, que eu precisava ali de uma manicure, e Deus é tão providencial que Ele colocou uma pessoa do lado da minha casa. É só descer minha casa, eu estou dentro do salão dela. E aí eu cheguei lá plena, aí ela já falou assim: é porque eu estava querendo já marcar um horário com você e não contou não. Eu falei assim: não. Eu não vou te atender não. Aqui é o único lugar que eu posso chegar e posso falar, então eu vou te indicar outra pessoa. Eu não. Eu vou vir cá, vou arrumar minha unha e vou falar até. Ela olhou pra mim com a cara, falou assim: tá, né? Você tá querendo que eu seja sua psicóloga? Não tem problema. E aí a gente fica ali tricotando algumas coisas pessoais, mas também falando da palavra do Senhor. E isso tem, acho que, edificado tanto a vida dela quanto a minha também. E fiquei muito feliz, inclusive, quando ela fez o convite para mim, porque é muito comum você receber convites de pastores. Eu prego a palavra todos os dias no meu canal do YouTube. Vou a diversas igrejas aqui da nossa região, zona rural. E normalmente quem convida são os pastores. Mas quando ela falou para mim que eram as irmãs da igreja que tinham pedido para que eu viesse, eu falei assim: por que eu? Por que eu em meio a tanta gente? Porque se vocês queriam que eu viesse, é claro que a honra é toda do Senhor, mas a alegria é minha, porque eu sabia por que vocês queriam que eu viesse aqui. Porque o meu jeito de pregar a palavra é diferente. É o jeito que vocês entendem. É tentar descomplicar o evangelho, é falar de uma forma que seja clara para todo mundo, porque a Bíblia por si, a palavra já é difícil. Tem pessoas às vezes que não tem nem leitura e falam assim: eu não tenho familiaridade com Deus. Não é que não tem familiaridade com Deus, é porque as pessoas complicam para pregar. As pessoas complicam a palavra. Então, no momento que eu comecei a meditar mais sobre a palavra, eu falei: vamos começar a descomplicar esse texto aqui também. Tomei gosto e hoje estou aí no YouTube pregando a palavra todos os dias. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, inscreve lá, Diário de Fabiola. Quem não consegue acompanhar as lives ao vivo, elas ficam gravadas, então vocês conseguem acessar depois. E a gente tem saído por aí fazendo obras do Senhor. E eu confesso para vocês que todas as vezes que a gente é convidado para ir levar uma palavra, a gente ora pedindo ao Espírito Santo, né, um direcionamento do que trazer. Quem que eu ia trazer? Uma pessoa que prega de segunda a segunda. Eu falei assim: gente, o que eu vou levar para a igreja? E aí o Senhor tocou no meu coração uma palavra que eu tenho certeza que vocês conhecem, porque Ele falou para mim neste dia de hoje, no momento em que eu orava, de uma forma que Ele não tinha falado até hoje, das vezes em que eu levava essas palavras aos lugares que eu ia, porque eu sempre orava pedindo por uma palavra. Ele falou para mim: hoje você não vai orar pedindo por palavra, você vai orar pelas mulheres que vão estar lá naquele lugar. Porque aquele lugar é um lugar de unção. Eu estou arrepiada falando isso para vocês. É um lugar de unção, mas é de mulheres que estão esgotadas. Você vai falar para mulheres que estão cansadas. Você vai falar para mulheres que estão desmotivadas. Então, antes de você chegar lá, eu quero que o Espírito Santo já comece a transformar
mulheres, porque elas não estão dando conta mais. São mulheres com chamado, mulheres com propósitos, mas que estão paradas, porque não tem força. Não tem força, não sabe de onde vai vir essa força. Eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer? Então tá, prepara, porque hoje Ele vai falar no coração de vocês, e essa palavra de hoje vai vir como um bálsamo. E por isso, inclusive, que desde a hora que eu estava sentada ali inquieta, porque eu sou meio assim inquieta, eu já pedi o pessoal para desligar o fundo ali, porque minha mente fica ligada no 220. Ele falava assim, você vai fazer uma movimentação ali. Eu sei que está tudo organizado aqui por causa da confraternização, mas eu quero acolher vocês, porque não vai ser a Fabíola. Eu aqui hoje quero desaparecer, que o Espírito Santo cresça, mas eu quero olhar cada uma. Eu quero que todas se sentem aqui na frente, lado a lado, porque às vezes vocês estão dentro da casa do Senhor, vêm aqui para o culto, mas estão distantes. Longe uma da outra. Então pode ficar espremidinho, não tem problema, chega pra cá, todo mundo bem juntinho, que aí a gente vai ver todo mundo aqui. Podem ficar à vontade. Amém? Então agora nós vamos para a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa palavra, porque vai ter alguns momentos que eu vou pedir para que vocês repitam comigo. Esse repetir é no intuito de frisar, ok? Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Alguém não encontrou? E assim diz a palavra. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse ao seu pai: ai, minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Repita comigo: morreu. Presta atenção, hein? E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Tudo vai bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. O que ela disse? Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura. Repete comigo: por que deixa?
porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio. E disse ele: toma o teu filho. O que ele disse? Toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Fecha seus olhos por um instante. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção, que eu desapareça e que o Espírito Santo venha resplandecer em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi essa mensagem porque é uma mensagem que faz muito sentido com aquilo que eu falava lá no início para todas vocês. A história da sunamita, que era uma mulher já o que? Anestesiada pela vida. Para quem não conhece, vou contextualizar aqui o texto para que vocês possam aprofundar no entendimento. Quem era a sunamita? Essa mulher que vivia em Sunem, e segundo a palavra, era uma mulher muito hospitaleira, uma mulher importante da época, que ela costumava acolher as pessoas que passavam naquela região. Então, Eliseu, quem conhece Eliseu? Eliseu era um profeta, mas não era qualquer profeta, porque normalmente as pessoas acham que profeta é somente aquele que tem unção. Não, quem é que passava ali por Sunem era Eliseu, e eu não sei se vocês sabem, Eliseu, ele veio suceder Elias. Ele viveu 800 anos antes de Cristo, no momento em que Deus estava muito próximo daquele povo do antigo Israel e da sua liderança, porque Deus estava disposto a acabar com a idolatria e os pecados daquelas pessoas. Então Deus já havia revelado para Elias que havia mais de 7.000 pessoas que haviam se negado a adorar aquele Deus Baal, aquela estatueta que haviam construído. Então aquelas pessoas que se negaram, o Senhor ainda queria o quê? Salvar aquelas pessoas. Então ele mandou ali por volta de 30 profetas para aquela região do norte de Israel, para que esses profetas pudessem o quê? Profetizar sobre aquelas pessoas. Então Elias saía falando, ele era a segunda voz de Deus, ele era o homem que trazia os recados de Deus para aquele povo. Porém, Elias já estava no fim do seu ministério. E no momento em que ele estava no fim do seu ministério, o Senhor fala para ele: eu vou colocar alguém que vai suceder você. Alguém que vai continuar o seu legado. E esse homem vai ser Eliseu. Você vai ungir esse homem. Quem era Eliseu?
Eliseu, a palavra vem do hebraico, que se você for olhar, ela vem de dois segmentos, de El, que significa Deus, e Esha, que significa salvação. Quando você junta as duas coisas, significa Deus é salvação. E Eliseu, ele era filho de Safate, e no momento em que ele acompanha Elias, ele começa a ser treinado por Elias. Ele começa com funções básicas ali de lavar os pés de Elias. Ele observava tudo que ele fazia, a admiração dele por Elias era tão grande que aí ele começa a aprender. Só que chega um momento que Eliseu, já sabendo que chegava o fim do ministério de Elias, ele pede para que ele tenha porção dobrada de tudo aquilo que Elias fazia, porque Elias fez grandes feitos. Então Elias fala que aquilo não cabia para ele, cabia para Deus. Mas o Senhor honrou o pedido de Eliseu e permitiu que ele viesse a ser o sucessor de Elias, porque quando ele fala de porção dobrada, algumas pessoas confundem isso, achando que ele queria fazer mais do que Elias. Não, é porque havia tantos profetas naquela época, que para ser o sucessor dele, somente se ele tivesse uma porção dobrada. Só que o Senhor honrou o pedido dele, porque o Senhor viu a trajetória de Eliseu, desde o momento da sua renúncia, no momento em que ele larga ali o que ele está fazendo no campo dos seus pais, e ele vai seguir Elias. Então Eliseu, ele era o porta-voz de Deus. Ele era um profeta que onde ele passava, as pessoas estavam atrás dele, porque era uma pessoa de unção. Imagina nos tempos de hoje, você sabe que tem um profeta, que é o porta-voz de Deus, que ele está passando por você. Quem não quer agarrar atrás do homem? Para pedir uma profecia, no mínimo, porque o tal do crente, ele adora uma revelação. A gente vive atrás disso, muitas vezes esquece da palavra, mas quer revelação, quer bênção. Palavra de conserto ninguém gosta, mas profecia e revelação o crente ama. Então o povo andava atrás de Eliseu. Só que a sunamita não. Ela não era essa mulher que vivia atrás do profeta. Pelo contrário, Eliseu passava pela casa dela e ela se compadecia daquele profeta. Ela oferecia pão para ele, oferecia água. E a palavra conta que a sunamita era casada com um homem de já idade avançada. E ela observando aquele movimento de Eliseu, todas as vezes que ele passava pela casa dela, ela o alimentava, ela o servia, ela fala para o seu marido: esse homem é um santo homem de Deus. Ela teve essa avaliação, essa observação. Então ela propõe para o marido: vamos construir um quartinho para ele aqui, ao lado do muro da nossa casa, para no momento em que ele estiver passando, ele tenha onde se abrigar. Presta atenção no que essa mulher está fazendo. Ela vê aquilo que ninguém vê, porque na maioria das vezes, quando nós chegamos até os profetas, nós queremos receber. A gente quer que eles nos atendam. Ora por mim, olha pela minha família, olha pela minha vida. A sunamita não. Ela olhava para a fragilidade daquele homem que atendia a todo mundo, mas ninguém atendia a dor dele. Então ela acolhe aquele homem na casa, ele fica ali com o seu moço, que era Geazi, e no momento em que ele está conversando com Geazi, ele fala assim: o que a sunamita precisa? Manda chamá-la. Então eles mandam chamar a sunamita e ele fala: o que tu desejas? E aquela mulher fala: não preciso de nada. Estou falando com as minhas palavras, mas é como se fosse isso: eu não preciso de nada. Eu sou do povo. O que ela está dizendo? Eu tenho aqui minha renda, eu vivo, estou bem com meu marido, estou casada. Ela não queria nada dele. Ou seja, a relação da sunamita não era com o profético. Ela só queria o quê? Servir. Porque ela via além do que as pessoas que o acompanhavam viam. E olha que interessante. Eliseu, por ser o profeta, ele presta atenção na situação. Ele fala: ela não quer falar, mas tem alguma coisa que está no íntimo dessa mulher que eu tenho certeza que ela precisa. Então ele fala para Geazi, o seu moço: o que essa mulher precisa? Então Geazi fala para ele: olha, o marido dela já é de idade avançada, pode ter filho não. Então ele chega para ela.
naquela necessidade até de recompensar. Quem aqui já viveu isso? Quando alguém faz alguma coisa pra gente, alguém nos serve, de alguma forma a gente quer retribuir. Ele se sentiu nessa obrigação porque aquela mulher fez o que ninguém fazia por ele, que era olhar para a dor do profeta. Gente, se nos tempos de hoje se tem um povo que sofre, é tal de pastor, mulher de pastor, porque todo mundo pede oração, todo mundo recorre a essas pessoas, mas ninguém vê a dor que essas pessoas passam. Porque sempre está com um sorriso no rosto, sempre tem que estar bem, sempre tem que estar disposto para a obra. Dificilmente alguém estende a mão. E ali Eliseu se sente o quê? Na obrigação. Então ele chega para ela e fala: no tempo certo, você vai gerar um filho. Presta atenção. Esse é um contexto bíblico que vocês não verão no Antigo Testamento. Porque não era ela que era estéril. Era o marido. Era ele que não podia ter filhos mais porque ele já tinha uma idade avançada. E se a gente fosse olhar até mesmo pela palavra, as mulheres daquela época, elas só recebiam algum tipo de honra quando elas podiam o quê? Gerar. E até pela circunstância de esterilidade não vir dela, mas de vir do marido, a lei dava a ela até o direito de poder ter um próximo parceiro para que ela pudesse vir até a honra necessária. Só que aquela mulher recusou. Ela falou: eu sou leal, eu não preciso, eu estou aqui cumprindo com o meu casamento, eu vou honrar com aquilo que eu prometi, tá tudo bem. Ela não pede nada para ele, mas ele chega para ela e fala: no tempo certo você vai gerar. E essa frase que ela responde para ele dói na alma. Não sei se vocês já meditaram sobre isso no texto. Ela vira para Eliseu e fala: homem de Deus, não mintas para mim. O que ela fala? Homem de Deus, não mintas para mim. Agora para e pensa comigo, como pode um homem de Deus mentir? Existe essa possibilidade? Se ela sabia que ele era um homem de Deus, por que ela estava dizendo que ele mentia? Porque no momento que ela resolve propor para o marido dela que eles construam um quartinho para que ele possa ali se abrigar com Geazi, ela mesma fala: eu percebo que ele é um santo homem de Deus. E de repente, no momento que ele entrega para ela uma profecia e fala: no tempo certo você vai gerar um filho, ela fala: homem de Deus, não minta para mim. Por que essa mulher está falando disso nesse momento? Porque ela já está cansada. Cansada das falsas profecias. Quantos profetas já não tinham passado por ali, que ela também já abrigou, porque Eliseu não é o primeiro. Ela era hospitaleira, assim como a palavra diz. Era uma mulher que acolhia. Então no momento que ele fala para ela, é como se ela sentisse assim: mais um que vem aqui profetizar em gratidão pelo que eu estou fazendo. Ela não queria esse tipo de relação, ela serviu sem interesse. Só que o Senhor é um Deus de honra. Todas as vezes que você faz e Ele conhece o seu coração e Ele vê que você não tem segunda intenção, Ele vem e faz o dobro. Assim não foi só com a sunamita, basta a gente olhar para Salomão. Vocês se lembram quando Salomão ainda era jovem? Ele queria reinar e ele não sabia como. Então ele oferta aquele monte de sacrifícios ao Senhor. E quando o Senhor aparece para ele, o que Salomão faz? Senhor, eu só estou aqui para te pedir sabedoria para governar esse povo. Então o que o Senhor fala para ele? Olha, conhecendo o seu coração, você tendo a possibilidade de estar diante de mim e me pedir o que quiser, se você só pediu sabedoria para governar um povo, além da sabedoria, eu vou te dar tudo mais que você precisar. É o que o Senhor está falando para muitas de vocês aqui hoje que já estão desanimadas também, que bate joelho, acorda de madrugada, que ora e que faz jejum e fala: Senhor, parece que eu estou esquecido. Parece que ninguém está vendo minha dor. Senhor, parece que a minha alma está doendo. Senhor, as pessoas mentem para mim. Eu vou para o culto, eu vou para o monte, eu estou cansada de orar. E o Senhor está falando: eu estou vendo a sua dor. Chegou o tempo de acabar com isso. É a hora do conserto, porque eu estou vendo a sua súplica. E naquele momento que ela fala isso: homem de Deus, não mintas para mim. Passado um ano, o que acontece? Ela engravida.
cumpre-se a profecia do profeta. Aquela mulher que estava com a alma já angustiada, amargurada, desacreditada, ela volta a renovar suas forças, porque ela fala: nem tudo está perdido. Aquele homem não passou lá pela casa dela só para ela hospedar. O Senhor está falando aqui com algumas pessoas. Estão passando pessoas na sua vida que você está achando que é um acaso? Não, sou eu que estou enviando para profetizar na sua vida. Abra seus olhos. Quem você recebe na sua casa, quem você recebe no seu trabalho. Tem pessoas que são boca de profeta, só que às vezes a cegueira espiritual não nos deixa enxergar e nem os nossos ouvidos ouvir. E aquela mulher gera aquela criança. Só que a criança cresce. E diz que um dia que o pai está trabalhando, a criança vai ao encontro daquele pai. E a criança chega e fala: ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ela se queixa de dor. Então o pai manda levar a criança até a mãe. E a palavra fala que a criança ficou com a mãe até por volta de meio-dia nos seus joelhos. Só que o que acontece com a criança? Morre. Presta atenção. Morre. Agora eu pergunto para vocês: se alguma de nós que aqui está, se está segurando que seja um cachorro, morreu, você tem esperança que aquilo ali vai voltar a reviver? Agora você imagina sendo um filho. A criança estava morta no colo da mãe. É o que o Senhor está falando aqui para algumas pessoas também. É você que está acreditando que a sua fé já morreu, que já não tem jeito mais. Porque deixa eu contar alguma coisa séria aqui para vocês. Deus, ele entra na hora que não tem solução, mas bem quando tem solução, ele deixa para a gente resolver. Ele fala assim: agora que chegou a hora de eu ir. Vocês se lembram de Lázaro? Enquanto o negócio estava lá para o povo resolver, ele nem se deu ao trabalho de... Na hora que ele ficou sabendo da morte, é que ele foi caminhar para chegar lá e fazer aquilo que ninguém podia fazer. Aquela mulher com o filho morto no colo, ela pega a criança e coloca sobre a cama de quem? Do profeta. Aquele quarto que ela construiu, que naquele momento ela entende que não era um acaso. Ela fala assim: homem chegou na minha vida, foi para reavivar alguma coisa que estava morta dentro de mim. Eu que, sabendo que o Senhor tinha uma unção na minha vida de servir as pessoas, esse homem não chegou na minha vida por acaso, não. Eu vou buscar ele aonde ele estiver. É o Senhor falando aqui para algumas mulheres que já estão sem força também. Tem hora que você vai ter que levantar, você vai ter que correr atrás. Não fica só esperando que vai bater na sua porta ajuda, não. Tem hora que você tem que reagir, tem hora que você tem que sair do lugar. Não fique esperando. Então o que ela faz? Coloca a criança sobre a cama e o que é que ela faz? Fecha a porta. Quem que está diante de uma criança morta e vai fechar a porta, gente? Qualquer outra mãe, eu acho que saía gritando, desesperada, aos quatro cantos, postava na rede social: perdi a minha vida. Não é assim? Ela entendeu desde o início que tem dores que não são para ser compartilhadas. Tem gente que só está esperando o momento da sua desgraça para bater palma. E você fica aí contando para o vizinho, contando para todo mundo, achando que o seu colega de trabalho é seu amigo. Ele só está esperando a hora de puxar o seu tapete. Então tem hora que você tem que fechar a porta do seu problema. Não é hora de ir para a rede social para ficar escancarando problema para os outros, não. Nem todo mundo está pronto para te ouvir. Tem gente que só está esperando a sua derrota, porque são pessoas que te admiram tanto que um momento de dor para você é momento de vitória para ela. Ela fecha a porta. Então ela vai até o marido e fala: arruma para mim a jumenta, que eu preciso ir. Mas hoje? Você vai hoje? Está acontecendo alguma coisa? E o que ela fala? Vai tudo bem. Essa palavra também está confrontando algumas de vocês que no momento da prova, está passando pela luta, chega aqui no culto de que jeito? Pastora Débora, minha vida acabou. Quem morreu?
minha irmã aqui? Eu não quero mais saber desse homem. É um drama. Parece o fim do mundo. Viramos um muro de lamentação e murmuração. Tudo que o inimigo gosta. E ele fala assim: ah, Deus, aquela que você falou que era sua serva, é essa mesmo? Bastou uma provinha na vida dela, que ela já estava murmurando, reclamando. Chegou na igreja hoje despedaçada, pediu todo mundo para orar na cabeça dela, e o pastor está lá até agora achando que é demônio. Não tem nada de demônio, é só drama mesmo. Aquela mulher vira e fala: vai tudo bem, porque ela sabe que não virá do marido socorro, não virá do povo que está às voltas o socorro. Então ela chega até Geazi, e até um cara que anda com o profeta pergunta para ela o que está acontecendo, e ela fala o quê? Vai tudo bem, porque não era para ele que ela tinha que falar. É a hora que a gente vai buscar ajuda no lugar errado. É a hora que você acha que você está andando com profetas, e aí você vai buscar resposta na cartomante, vai buscar resposta lá no tarô, na astrologia. Deixa eu ver aqui hoje o que o meu signo diz. Porque eu estou com ascendente em Áries, com não sei o que. Gente, seu signo tem que ser Deus. É dele que vem a sua força. E na hora que ele pergunta para ela o que está acontecendo, ela fala que vai tudo bem. Só que ela agarra no pé de quem? Do profeta, do Eliseu. Ela não fala nada com ele. E o Geazi, que é o que andava com ele, foi lá tentar tirar ela de lá. Só que o profeta, mesmo sem ela abrir a boca, o que ele fala? Deixa. A alma dela está amargurada. A alma dela está angustiada, assim como muitas de vocês aqui estão nessa noite. Lembra que eu falei no início que não seria um acaso essa palavra chegar aqui hoje? Porque muitas de vocês são assim como a sunamita, mulheres que servem demais, mulheres hospitaleiras. Vamos fazer um congresso, aí vai todo mundo. Vamos fazer o vestido da Marsala, que é a cor do vestido. Vamos todo mundo fazer um vestido para ir para o congresso. Vamos enfeitar a igreja. Enfeita a igreja. Vamos todo mundo para o culto em Divinópolis, Belo Horizonte. Todo mundo pronto. Mas quem que conhece a alma dessas mulheres? Quem sabe a dor que essas sunamitas aqui carregam? Estava lá louvando, falando da dor que ela carregava onde? No leito da onde? Do hospital. Só que o que ela não sabia lá naquela hora que ela estava no leito do hospital é que aquilo ia servir de testemunho para ela trazer para a igreja, para ela hoje estar aqui louvando e falar assim: esse louvor aqui chegou para mim no momento da minha dor, da minha angústia. É isso que o Senhor fala conosco. Está passando a prova? Está passando a luta? Isso vai ser testemunho na sua vida. Mas glorifica, fala como a sunamita, está tudo bem. Mas saiba aonde pedir ajuda. Então ele fala, ela está com a alma angustiada. Então ela leva aquele profeta de volta até a casa dela. No momento que ele chega lá, ele coloca mão com mão sobre a criança, boca com boca, e ele começa a aquecer aquela criança. E diz a palavra que a criança o que espirra 7 vezes e ela volta. Então é a hora que ele manda chamar de volta a mãe, devolve, fala para ela: toma o teu filho. E ela prostra no seu pé em agradecimento. É a hora que a força realmente vai embora. Fala: agora sim eu posso desmoronar. Agora sim, porque o meu problema está resolvido. E essa palavra hoje chegou para mim de manhã, e eu já preguei ela várias vezes, e eu falei assim: não vou pregar isso hoje não. Nem de novo essa sunamita com esse Eliseu, não.
Aí à tarde, já tinha orado, pedindo ao Senhor para me confirmar a palavra. Fabíola, vai para o consultório. Estou lá no consultório, uma cliente que nunca tinha chegado, primeira consulta. Aí ela chega e fala assim, sabe o que é minha questão? Eu sonhei a minha vida inteira em ser mãe. Eita. Sonhei minha vida inteira em ser mãe, Fabíola. E eu fiz todo tipo de tratamento que você imaginar. Falei assim, é mesmo? Faz 5 anos fazendo tratamento, fiz fertilização in vitro, não resolveu. Fiz tudo que você puder imaginar. Os médicos chegaram até a falar pra mim assim, ó, deve ser ansiedade, tinha nada de ansiedade. Aí fez um exame específico, descobriu que as trompas dela lá eram fechadas, que ela não conseguiria jamais, de acordo com a medicina, engravidar naturalmente. Então seria somente via fertilização. Então ela fez 2 procedimentos, gastou muito dinheiro e não engravidou. Não conseguiu. E ela falou assim, sabe por que eu estou aqui hoje? Eu disse, por quê? Porque meu filho está com 1 ano e 7 meses. Eu falei, mas como? O dia que eu achei que não tinha mais solução, eu engravidei do nada. Aí eu falei assim, a sunamita. Aí eu falei, mas não é possível. Eu falei assim, eu tô assim, não é possível que eu vou ter que falar isso com ela. Aí ela falou assim, do nada. Aí eu fui, fiz um teste de farmácia, deu positivo. Não acreditei, voltei lá, fiz outro teste, deu positivo de novo. E não acreditando, fui fazer o de sangue, todos deram positivos. E hoje eu estou com a minha bênção na mão. Só que aí hoje, eu sou aquela mãe que eu tô até sufocando meu filho, porque eu tenho medo de perder ele. E aí eu contei pra ela, falei assim, olha, eu tô aqui pra te ajudar, mas eu quero te contar uma coisa. Você entrou aqui hoje só pra confirmar uma coisa pra mim. Porque eu tenho hoje um encontro de mulheres, eu precisava confirmar uma palavra, e você chegou para confirmar. Pode contar lá para todo mundo, pode até falar meu nome, porque eu só engravidei via milagre. Porque eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. E aí Deus, o dia que Ele resolveu fazer, Ele foi até além da medicina, porque os médicos falaram que não tinha mais jeito. É o Senhor aqui hoje falando para muitas de vocês que estão falando assim, não tem mais jeito. O meu caso já está entregue. Eu estou andando sem força. Tem gente aqui que está orando por outras pessoas, que está esperando pela bênção, pela vida de outras pessoas. E esperando por cura. Tem gente aqui que vem, que normalmente não fala, né? Não fala, não pede ajuda. Está sempre ajudando. Mas só Deus sabe o que você passa lá no cantinho do seu quarto. Só Deus sabe a dor que você está carregando no seu peito. Fica de pé que nós vamos orar por você, porque nós somos as sunamitas do texto aqui, sabe por quê? A sua dor também é nossa. E o Senhor nesse momento está trazendo cura para a sua vida. Ele fala com você assim, não precisa se trancar mais, porque muitas pessoas já chegaram falando para você que ia acontecer, mas eu estou chegando aqui para acolher a sua dor. Eu vou colocar suas lágrimas no odre, assim como lá o salmista Davi pede, Senhor, recolhe as minhas lágrimas e coloca no odre. Sabe por que ele pede para colocar as lágrimas no odre? Porque odre é lugar de transformação, é o lugar que eles colocam o suco do vinho para que ele se transforme em vinho. As suas lágrimas estão sendo colocadas nesse momento também no odre da vida. Toma posse dessa palavra. Fala, Senhor, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Isso aqui não é só uma profecia, porque o Senhor não me tirou lá da minha casa para vir aqui falar isso para você. Porque você é a mulher que tem dobrado o joelho. Você é a mulher que, como a sunamita, está falando, tá tudo bem. Todo mundo te pergunta, o que está acontecendo? Você está falando, tá tudo bem, mas a sua alma está amargurada como a dela. Irmãs, estenda as mãos para ela e nesse momento intercede pela vida dessa irmã que está aqui em prantos, mas o Senhor está colocando as lágrimas dela no outro. Senhor, olha pela vida da tua serva, Senhor, que está cansada, está amargurada, mas o Senhor nesse momento renova as forças. O Senhor nesse momento traz refrigério. O Senhor está liberando cura, libertação, não só para a vida dela, porque ela não está aqui hoje pedindo só pela vida dela, não, porque ela está rodando já, Senhor, porque ela está sentindo o fogo do Espírito Santo sobre a vida dela. Toma posse dessa palavra para você nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Você
Vocês estão vendo como isso é forte? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Espírito Santo, ele chegou aqui antes de vocês. Olhe para o semblante dessa irmã, gente, ele não é mais o mesmo. Esse sorriso dela ali agora não é o que ela entrou. Porque antes era o sorriso de tá tudo bem da sunamita que estava com o filho morto. E agora é o sorriso de quem entregou para ela o filho de volta. E o Senhor aqui hoje quer entregar muitos filhos de volta. O Senhor aqui hoje quer fazer muito conserto. O Senhor aqui hoje quer curar muitas feridas. O Senhor aqui hoje está falando com muitas mães, mas está falando com filha também. Está falando com filha que carrega dor. Está falando com filha que carrega uma dor na alma. Eu não sei o que você passa, mas o Senhor sabe. O Senhor nessa noite está colocando lágrimas no outro, porque assim como o Salmo de Davi. Vocês se lembram do momento dessa amargura de Davi? Ele é amargurado porque estava sendo perseguido. Então ele fala: Senhor, recolhe as minhas lágrimas e coloca no teu odre. Quantas pessoas aqui passam a noite chorando? Acordam de madrugada pedindo resposta. E o Senhor fala: eu tenho acolhido as suas súplicas. E ele fala também: eu não te tornei mãe tão cedo, por acaso. Eu não te tornei mãe tão cedo, por acaso, porque a sua mãe também gerou muito cedo. Por muitas vezes, sem você perceber, você julgou essa mãe. Julgou pela falta do que você achava que precisava receber. Pela mãe perfeita que você idealizou na sua cabeça. E somente hoje, sendo mãe do seu pequeno, você fala assim: meu Deus, como que a minha mãe deu conta? Eu estou custando dar conta de um, como que a minha mãe deu conta desse tanto? E é a partir do seu filho que hoje cura está sendo liberada na vida de vocês. Porque há uma dificuldade, há uma barreira. Porque hoje o seu filho liga vocês. Cadê a mãe dela? Tá ali. É muita dor. É muita dor. Não sei, talvez tenha sido um momento difícil para essa mãe, mas a filha carrega a dor. A dor talvez até de ciúme, não sei. Mas o Senhor fala: eu cuido de você. Você não é filha só de mãe. Você tem um pai. E nesse momento: ô mãe, vai lá, acolhe a filha. Vai lá. Abraça ela. Que vocês que estão aqui vendo essa cena agora possam ver. Lembra da sunamita? As mulheres que estão à frente da liderança. Lembra que eu falei da fragilidade? Que muitas vezes a gente não vê. Olha a dor estampada aqui. Mas muitas vezes quando sobe aqui em cima, ninguém sabe o que é que elas estão passando. Mas tem que mostrar para a igreja força. Porque são mulheres de referência. São mulheres que tem que mostrar que dão conta, mas estão com a alma amargurada, assim como a sunamita. Que o Senhor nesse momento possa liberar cura sobre a vida de vocês enquanto mães, enquanto filhas. E que nesse momento o Senhor visite a casa de vocês também. O lar de vocês, que lá haja reestrutura. Que vocês sejam referência e influência na vida de outras mulheres também. Fala para ela: Débora, minha filha, eu te amo, porque ela é carente de escutar isso da mãe dela. Minha filha, eu te amo demais. E fala para sua mãe também: mãe, eu te amo. Às vezes é difícil de falar, eu brinco com você, mas eu te admiro muito. Muito. Quem aí pode glorificar? Glorifica porque o Espírito Santo está nessa casa. Vocês estão sentindo? Olha o calor que está aqui. Meu Deus. Agora eu estou entendendo porque o inimigo não queria que isso aqui acontecesse. Porque eu não sei se vocês perceberam. Antes de eu chegar aqui, teve o dia inteiro para cair uma chuva. A chuva caiu que hora? 6 horas. Já começou aquela tempestade. Já era para falar assim: vamos interromper isso aqui. Não, mas quando o Senhor quer fazer, pode cair temporal, tempestade, seja lá o que for. Mas se cumpre.
Que tristeza é essa? Que dor é essa? Olha a amargura. E fechada aqui, ó. Ela ainda está pior do que a sunamita, porque a sunamita fechou a porta e foi buscar. Ela está trancada lá dentro do quarto. Ela está quase igual ao menino morto. O Senhor está te falando: levanta-te, pega a tua cama e anda, assim como foi com o paralítico lá no tanque de Betesda. Porque aquele paralítico que estava lá no tanque, quando o Senhor fala para ele: queres ser curado? O que ele fala? Senhor, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. E aí ele fala: eu estou aqui para perguntar se você não tem quem coloca dentro do tanque, porque não é o mover da água que faz a cura, é a fé. O Senhor fala para ele: levanta, pega a tua cama e anda. Porque você está de cabeça baixa, achando que não tem solução, achando que ninguém te vê, achando que não é boa o suficiente. Essa crença de que não vai dar certo, de que não vai dar conta. Senhor, eu estou tentando de tudo, mas nada está dando certo. Eu estou cansada, parece que para todo mundo dá certo e para mim não. Olha o choro dessa mulher, gente, mas nem chorar ela dá conta, porque ela está dura. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pode chorar, não tem problema não, porque na sua fragilidade você também mostra a sua força. Deixa esse choro escorrer, porque chorar lava a alma. Esse choro também é choro de cura. Esse choro é choro de libertação. Olha para essa mulher, gente, fala para ela agora: pode chorar. Você está na casa do Senhor. Aqui é lugar de acolhimento. Aqui é o lugar que você pode se desfazer. O que você não pode fazer é isso aí lá na sua rede social. É lá fora que as pessoas não têm estrutura para entender. Aqui na casa do Senhor você pode. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar que a gente fica pequeno. Aqui é o lugar que ele fala assim: quando te falarem que não tem mais jeito, é a hora que eu chego. Agora que ele vai começar a chegar. É na hora que você já não tiver mais os recursos humanos. É a hora que ele entra com a solução. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, quebranta meu coração. Liberta-me dessa dor e dessa angústia. Eu não aguento mais, mas em Ti eu busco refúgio. Renova minhas forças, Senhor. Traz refrigério para minha alma, paz para o meu espírito. O inimigo tem tentado me convencer, Senhor, de que eu não vou dar conta. Mas isso aqui que eu estou vivendo vai servir de testemunho na minha história, na vida de outras pessoas. Olha para mim. O Senhor está falando para você: para de olhar para o chão. Olha para as pessoas nos olhos. Para de olhar para o chão, que é isso que as pessoas querem. Ele que te sustenta, você não é inferior a ninguém. Ninguém. Não tem ninguém aqui que se sente mais digno ou melhor que você. Você é igual a todo mundo, porque nós somos filhas do mesmo Pai. Do mesmo Pai. Então agora é olhar as pessoas nos olhos. Mesmo no dia que você estiver sem força, desanimada, a alma está lá no chão, mas faz igualzinha a sunamita. Levanta a cabeça e fala o quê? Vai tudo bem. Levanta essa cabeça. Acabou a partir de hoje. Vocês virem a irmã chegar aqui na igreja, o que vocês vão falar para ela? Levanta essa cabeça e fala: vai tudo bem. Pessoal, até por ordem mesmo, né, ao tempo da casa, para eu não exceder, porque se deixar eu fico aqui até amanhã, mas eu quis falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero que vocês saiam daqui com essa força da sunamita, entendendo que vai tudo bem, que haverá dias que a nossa vida é essa instabilidade mesmo. Tem dias de alto,
tem dias de baixo, mas ainda assim, diante de dias de luta e de prova, que a gente pegue o problema, coloque dentro do quarto, porque o quarto que é o lugar de chorar as pitangas, tranca a porta, porque ninguém precisa ficar sabendo, e quando colocar o seu pé para fora, vira para as pessoas e diga, vai tudo bem. Está tudo bem, porque as pessoas não têm estrutura para o seu descontrole lá fora. Para de descontar também pessoas a sua raiva. Para de descontar o seu impulso. Ai meu Deus. Controla o impulso. Controla. Já era para eu ter parado, meu Deus. Controla o impulso. Conta até 10. Nem tudo que vem na língua deve ser falado, porque às vezes você fere as pessoas sem você querer. Porque você fala às vezes até sem pensar. Não é que você queria falar, mas o impulso. Aí depois carrega uma culpa absurda e tenta pedir desculpa para as pessoas, mas não dá, porque a palavra já foi o quê? Lançada. O Senhor fala para você, a fé não vem pelo ouvir? Então é dar mais ouvidos à palavra e menos as distrações que o inimigo coloca, porque ele já conhece seu coração. O inimigo é astuto, ele sabe do seu impulso, que você é do impulso. Então a partir de hoje, vigilância constante. Tudo que for falar, primeiro pede discernimento para o Espírito Santo, clareza, porque se não for palavra para edificar na vida dos outros, não fala. Ai, Fabiola, mas fica comigo, vai depois contar com o Senhor. Ou mesmo que você vai falar com a pessoa, depois que você tiver contado até 10 e se for pouco, conta até 100. Mas conta, porque na hora que você for falar, você vai pensar muito antes de falar no impulso. Amém? Eu espero que o Espírito Santo continue falando no coração de vocês nesta noite, tá? Porque é Ele que convence. Eu sou aqui apenas um instrumento, né, do Senhor. Fico aqui muito agradecida pela oportunidade e eu espero do fundo do meu coração que vocês aprendam a fazer como a sunamita, a entender que mesmo diante de provas e lutas, vai tudo bem. Amém. E eu agradeço a minha rica oportunidade.